Fala, minha gente! Muito bom dia, tudo bem por aí? Bom feriado! A partir de agora, você que estava na companhia do Primeiro Impacto vai ficar com as notícias aqui de Santa Catarina. Todo o estado, SCC Meio-Dia, começando ao vivo. Muito obrigado, bom dia, bom feriado, bom almoço para você, feriado de finados. É um dia pra gente parar, recordar, homenagear, rezar, orar por aqueles que já nos deixaram, mas que mantém aqui no nosso coração aquele sentimento de emoção, não é mesmo? De saudade. Um dia para relembrar aqueles que já partiram. Um dia para descansar também, é feriado nacional e a gente está aqui para te informar. Agradecer primeiramente por nos receber na sua casa, no seu trabalho, nesta quarta-feira, 2 de novembro. Agradecer essa grande equipe que está trabalhando para informar todo o estado de Santa Catarina. Bom demais é falar com todo o estado. Alô, Criciúma! Como é que tá Criciúma? Deixa eu subir aqui para a grande Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Floripa, povo de Itajaí, Blumenau, Joinville, Lages na Serra, Chapecó. Ao vivo, assim para todo o estado. Manifestação neste momento em frente ao batalhão do Exército, na região continental de Florianópolis. Milhares de manifestantes neste momento estão manifestando contrários ao resultado da eleição do último domingo, que elegeu o ex-presidente Lula. Muitos pedem intervenção nacional. Você vai ver com a gente em instantes. Estamos subindo o nosso drone para você ter uma noção da quantidade de pessoas que neste momento estão em frente ao batalhão do Exército na região continental de Florianópolis. Em Palhoça, trânsito liberado depois de 2 dias de bloqueio. Vai vendo as imagens comigo agora pela manhã. As forças de segurança liberaram os 2 sentidos da BR-101. Mesmo assim, Santa Catarina ainda tem 36 pontos de bloqueio neste exato momento. Cláudio Prisco Paraíso chega para analisar os momentos e todas estas movimentações, protestos, manifestações populares aqui em Santa Catarina e no Brasil. Prisco analisa também a primeira fala do presidente Bolsonaro depois de perder as eleições. Tem ainda a previsão do tempo, o frio continua, o tempo de valor, hoje aqui no meio-dia com a Cibele Fávero te ajudando a cuidar do seu dinheiro. E o esporte com Paulo Henrique. Estamos no ar. Atenção, minha gente, informação urgente. Uma tragédia na região de Joinville. Uma casa de idosos pegou fogo, uma pessoa morreu. A informação é de que outras 44 pessoas também vivem nesta casa de repouso. Já novas informações. Acaba de chegar pra gente informação deste incêndio que começou de uma hora para outra. A fumaça tomou conta dessa casa de repouso rapidamente em Joinville e uma pessoa de 67 anos não resistiu e acabou perdendo a vida. Informação que vem de Joinville, o nosso Luiz Felipe já com novas informações. Vamos embora, vou começar a rodar os meus repórteres por toda Santa Catarina que estão trabalhando neste feriado para te informar. Afinal de contas, existe grande preocupação com relação a desabastecimento. A gente vem destacando desde o início da semana as manifestações e os bloqueios. São 2 coisas distintas. A gente está falando de manifestações populares, onde as pessoas estão indo às ruas, em alguns locais de Santa Catarina, para dizer o seguinte: não concordamos com o resultado das eleições. Este é um ponto. Tudo certo, manifestação. O outro ponto é bloqueio de rodovia. Aí estão cerceando o direito de ir e vir da população, já tem decisão judicial para liberar as rodovias e as forças de segurança do país e aqui de Santa Catarina estão trabalhando para isso e é o que a gente vai mostrar a partir de agora. Vamos embora, para onde eu vou, meu caro irmão? Grande irmão, tá comigo hoje aqui na direção do nosso SCC Meio-Dia, agradecendo a sua companhia. Vamos embora, confirma para mim aqui quem é que vem. Deixa eu trazer neste momento, traz para a tela porque eu não estou ouvindo, acho que o ponto caiu aqui. Vamos lá.
Tá comigo o Felipe Bastos. Se eu vejo o Felipe, eu vejo o Chapecó. Eles estão na região da Polícia Militar, manifestação que acontece neste momento, viu? Lá no oeste do estado. É pacífico, estão bloqueando rodovia. Qual é a situação de momento aí, hein, Bastos? Bom dia. Olha, Fernando, muito bom dia para ti, a todos que acompanham o SCC Meio Dia. A gente fala ao vivo nesse momento da Avenida Getúlio Vargas, aqui no centro de Chapecó, na frente do Ecoparque, também próximo ao batalhão da Polícia Militar. Muitas pessoas por aqui agora, mas essa mobilização ela começou por volta das 9 horas da manhã. Nós fizemos contato com a Guarda Municipal, mais de 15 mil pessoas ficaram mobilizadas. Agora muitas pessoas dispersaram, mas foram até um dos trevos de acesso aqui a Chapecó com motos, com veículos de passeio também, ou seja, algumas pessoas elas seguem por aqui nesse momento e outras também estão no trevo de acesso aqui em Chapecó para protestar, reivindicar toda essa situação que a gente vem acompanhando após essas eleições que ocorreram no último domingo. Pela manhã aqui, os manifestantes com bandeiras do Brasil enrolados em faixas, inclusive com as cores verde e amarela, eles cantaram o hino nacional e nós conversamos, Fernando, com algumas dessas pessoas que estavam por aqui também e que vão trazer o relato desse ato que aconteceu agora há pouco, por volta das 9 horas da manhã aqui na avenida. Vamos ver. A gente não admite ser nós conversamos governado por alguém que literalmente nos roubou. Então, assim, a gente vem aqui mostrar indignação diante disso, né? E mostrar que a gente realmente quer que o nosso Brasil vá para frente e não regrida, né? Acho que é o momento do povo se mostrar e para apoiar o nosso presidente, né? Tanto que ele fez já por nós e nessa eleição aconteceu isso, que ele acabou sendo derrotado, né? Mas o povo, eu acho que está mostrando que está com ele, né? Após uma eleição que a gente, na verdade, sabe que eu não me conformei até hoje, né? Mas a gente veio com a intenção de ajudar o povo a se manifestar, que a gente é brasileiro e que a gente quer o nosso futuro, Brasil, assim, um Brasil bom, não um Brasil mal. Por isso que a gente veio para cá comemorar. Esses são alguns relatos das pessoas que conversamos por aqui, Fernando. Muita gente está por aqui ainda, mas boa parte dela, então, como eu falei, já está no acesso ao município aqui de Chapecó. Uma movimentação pacífica, não teve muitos transtornos por aqui, só o pessoal que segue por aqui ainda. E é claro, a gente segue acompanhando toda essa situação por aqui. Referente aos protestos e manifestações nas BRs, por enquanto, tudo transcorre na maior tranquilidade até o momento. Inclusive, não tem bloqueio de pistas por aqui não, viu, Fernando? Voltamos ao estúdio. Obrigado, Bastos, direto de Chapecó. Olha, já as informações da manifestação que está acontecendo neste momento na região continental de Florianópolis. Coisa grande, viu? Coisa grande. Muita gente saiu de casa nesta manhã para manifestar na capital. Deixa eu ver quem é que vem. Aí, a imagem você vai vendo comigo. Em frente ao batalhão do Exército, na região continental de Florianópolis. Eu já vejo daí muitas pessoas com a bandeira do Brasil, não é mesmo? Alguns cartazes e até mesmo pedindo a intervenção federal, a intervenção nacional. Gente, tem algo errado nesse pedido? Claro que não, cada um tem o direito de pedir o que quiser, é ou não é? Vivemos ou não vivemos numa democracia? Nesse momento a gente está vendo uma manifestação. Claro que o trânsito está obstruído porque tem um volume de pessoas, mas não existe nesta manifestação, viu? A decisão arbitrária de falar o seguinte: aqui você não passa. Diferente do que está acontecendo em diversos outros pontos de Santa Catarina. Por isso que eu estou separando, junto com você de casa, para ficar claro esses movimentos em 2 episódios. O primeiro é manifestação. E aí, gente? Manifestação é manifestação. O dia que a gente não puder ir para a rua manifestar, aí pode fechar. O outro ponto é bloqueio. E isso eu estou batendo desde o início da semana. Isso não é liberdade. Isso não é ordem.
A gente está vivendo em Santa Catarina uma situação de completo bloqueio, impedindo as pessoas de trafegarem, o abastecimento de insumos, gasolina, é outra conversa. Percebam? Manifestação e bloqueios. Tem uma outra questão que eu preciso destacar agora, é intervenção federal. Tiago, que está sendo discutido, que está sendo pedida, inclusive, por diversas pessoas, por parte desse grupo todo. Intervenção nacional está na Constituição, lá de 88. Lá de 88. Se tiver condição para que o presidente da República tome essa decisão por conta de atos ilícitos, pode agir. Não é o caso. Por quê? Todo mundo reconheceu, os poderes reconheceram a derrota do presidente Bolsonaro e a vitória de Lula. Thiago Pires está comigo e está ao vivo. Já já a gente volta a falar mais sobre essa intervenção nacional, viu? Porque o Thiago está me chamando agora com informações desta manifestação. O povo está saindo daí, Thiago? Qual é a previsão? Eles permanecem em frente ao Exército? Eles fazem uma caminhada? Diga lá, Thiago Pires, manifestação neste momento. Bom dia, Fernando Machado. Bom dia a todos que nos assistem. Não, ninguém indo embora, pelo contrário, Fernando. Muita gente chegando aqui no local. Olha, eu posso definir essa manifestação como impressionante. Nós estávamos ali no meio agora e tivemos que sair para poder fazer esse vivo, pelo barulho e pela questão também da nossa rede, para poder chegar o sinal até aí. A manifestação começou pela manhã, por volta de 8 horas da manhã. Muitas famílias, muitas pessoas chegando aqui no local, vestindo o verde e amarelo. E protestando, manifestando. A todo tempo o caminhão-som tocava o hino nacional, o hino da independência, por muitos momentos uma oração e muitas pessoas utilizaram ali o microfone. Um fato importante, nenhum político estava presente. É um ato realmente organizado pela população que resolveu fazer isso por aqui. Como disse, um momento bastante impressionante, onde vocês estão vendo as imagens aí, né? Nós conseguimos pegar dos dois lados, em frente ao batalhão. E agora o itinerário que vai ser feito, fica o registro, porque muitas pessoas ainda estão chegando. A partir do meio-dia, este caminhão-som vai se dirigir para a 14ª Infantaria Motorizada, que é na Bocaiúva, bem próximo ali à beira-mar. Então, toda essa multidão que aqui está vai acompanhar o caminhão-som, passar pelo Hercílio Luz até este outro batalhão de infantaria. E aí sim, depois, irão para a beira-mar, onde vai finalizar este ato que está sendo realizado por aqui. Então, um ato pacífico, com toda tranquilidade, sem nenhuma obstrução de via, realmente só apenas a avenida ali em frente ao batalhão que não tem como passar veículo, porque realmente é muita gente chegando nesse momento aqui no local, Fernando. Então, eu defino realmente como impressionante o número de pessoas que vieram para cá. Como você disse, muitos cartazes ali com intervenção, pedindo intervenção federal, muitos outros dizendo que houve fraude nas urnas, muita gente pedindo recontagem de voto, enfim, manifestação livre de todos que aqui estão. Eu volto contigo aí no estúdio, mas fica com as imagens aí que foram registradas pelo Nereu Filho, poucos minutos antes, quando nós registramos as pessoas chegando e ainda protestando em frente ao batalhão. Volto contigo aí. Aí está o nosso Thiago Pires, informação ao vivo. Segura a imagem para mim aqui, pode dividir tela com a imagem de agora há pouco e a imagem ao vivo. O pessoal de casa vai assistindo a manifestação que acontece neste momento. 17 para o meio-dia, intervenção federal. Vou repetir. Gente, está na Constituição, ela existe de fato. Nada de irregular no quesito intervenção nacional. Neste caso, vale, Fernando? Neste caso, não vale. Sabe por quê? Não seria legal uma intervenção federal neste momento. Porque a intervenção federal, prevista lá na Constituição de 88, diz o seguinte: quando há risco para os poderes, quando os poderes não estão conseguindo administrar, por exemplo, um Estado ou até mesmo a nação, quando há cerceamento de liberdade, o governo federal pode sim entrar com uma intervenção. Eu vou recordar para você o que aconteceu nos ataques aqui em Santa Catarina. Você sofreu na pele. A gente estava aqui acompanhando. Eu lembro da chegada da Força Nacional de Segurança. Uma intervenção. Aquilo foi uma intervenção nacional para garantir a segurança das pessoas. Por quê? O Estado sozinho já não estava dando mais conta. Você lembra dessa situação de controlar os ataques a ônibus e tudo mais que estavam acontecendo aqui no Estado. Aquilo foi uma intervenção nacional. O governador, à época, falou, olha, preciso de um reforço nacional.
Isso aconteceu em outras regiões do Brasil também, agora com a greve da Polícia Militar lá no norte. Não é o caso neste momento, minha gente. Entendam o que eu estou falando, não é tomar partido, porque os poderes, legislativo, judiciário, entenderam e aceitaram o resultado das eleições. O presidente Lira, da Câmara dos Deputados, já fez manifestação, parabenizando inclusive a vitória de Lula. Da mesma forma, Rodrigo Pacheco do Senado, os poderes com a Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal. Inclusive o presidente Bolsonaro esteve. E mais recente, mesmo com atraso, o próprio presidente da República ontem chegou e falou: vou respeitar a Constituição. Isso é entender o resultado das eleições. Por isso que neste momento não caberia uma intervenção. Estaria completamente fora da lei. Agora ela existe. Vamos seguir por aqui? 11h46 da manhã, daqui a pouco a gente fala mais. Antes, eu quero aqui prestar solidariedade aos nossos colegas de imprensa da NDTV, que acabaram sendo hostilizados durante a cobertura das manifestações e dos bloqueios aqui em Santa Catarina. Neste momento, a imprensa precisa mostrar aos catarinenses o que está acontecendo. Isso é serviço de utilidade pública. Nossa solidariedade a Estevão Limana, Oswaldo Sagaz, repórteres da ND, mesmo nossos parceiros, nossos colegas, que acabaram sendo agredidos, não é mesmo? Hostilizados. Não é por aí o caminho. Liberdade de imprensa, de expressão neste momento. Afinal de contas, eles estavam ali para comunicar à comunidade do que está acompanhando. A nossa equipe não sofreu das mesmas consequências, por isso, muito obrigado a quem entendeu o trabalho do SBT e que as outras emissoras tenham o mesmo tratamento, que os outros profissionais tenham o mesmo tratamento. Vamos lá! Inclusive, sobre isso, tem nota, hein? Agressões a profissionais de comunicação por manifestantes são repudiadas por entidades que representam a categoria. Em nota enviada hoje, a ACAERT, a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, considera inaceitável a tentativa de manifestantes de impedir a cobertura dos fatos. Atos violentos são atentados contra a liberdade de imprensa e o direito fundamental do acesso à informação garantidas pela Constituição. A ACAERT pede apuração dos fatos pelas autoridades. Também a Associação Catarinense de Imprensa, Casa do Jornalista, considera inaceitáveis os episódios de intimidação registrados em diferentes pontos do estado durante os protestos. Vamos para Joinville agora, norte do estado, onde as manifestações continuam, o bloqueio ainda está acontecendo, não houve avanço para acabar com essa manifestação que chega ao terceiro dia. Você vê comigo imagens da manifestação que está acontecendo na região norte. Aí é bloqueio, viu, gente? Aí eu vou tratar como bloqueio. Vamos lá, o nosso Luiz Felipe está chegando direto da BR-101 com as informações. Nada de liberação por aí? Tem alguma previsão, hein, ô Felipe? Conta lá, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. Pois é, Fernando, ainda nenhuma liberação. Antes, só faço das suas palavras as minhas também. Os nossos companheiros aqui do Portal Município também foram hostilizados, então presto a minha solidariedade a eles. Pois é, Fernando, os únicos locais que foram liberados aqui no norte, Barra Velha, no litoral norte, no quilômetro 83 da 101, e Araquari, em 2 pontos, no quilômetro 280, no BR-280, perdão, no quilômetro 22, na BR-101, no quilômetro 69. Aqui onde nós estamos, na BR-101, não, nada, absolutamente nada foi liberado aqui na nossa região. Locais como Guaruva, Mafra, Itaiópolis, São Francisco, Guaramirim, Corupá, São Bento do Sul e Canoinhas, ainda há pontos de bloqueios. Aqui em Joinville, Fernando, a gente pode fazer um panorama sobre as causas desses bloqueios. Os postos de gasolinas, a base de Guaramirim, decidiu que por funcionar e os caminhões que estavam lá chegam aos destinos. Eles acreditam que no decorrer do dia, ao menos 40% dos postos da cidade já sejam abastecidos. Hoje pela manhã, cerca de 95% dos postos não tinham
gasolina. Atualizar a situação da rodoviária, Fernando. No total, 16 ônibus estão parados na rodoviária e a Prefeitura de Joinville presta assistência a cerca de 100 pessoas que não têm como voltar ao seu destino. E também, Fernando, hoje pela manhã houve protestos, peço para a nossa produção colocar as imagens, houve protestos em frente ao batalhão de infantaria aqui em Joinville. Manifestantes de verde e amarelo em prol ao presidente Bolsonaro, que acabou perdendo a eleição. Inclusive, uma das faixas que tinha lá era justamente do que você estava falando, Fernando, da intervenção federal. E daqui a pouco a gente volta para falar, Fernando, de um ataque que aconteceu a uma comunidade quilombola aqui na região de Piraberaba, que fica próximo ao local onde se inicia esse bloqueio das manifestações aqui na BR-101 em Joinville. Fernando, eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Luiz, pela informação. O SC10 está aí. Seguinte, o SC10 está com uma reportagem neste momento mostrando todos os pontos. A equipe de jornalismo do SCC SBT e SCC10 está 24 horas por dia atualizando. Tem que diminuir a página para pegar a frase inteira, viu? Tem que diminuir a página. Confira os pontos de bloqueio das rodovias estaduais de Santa Catarina. Se você vai passando ali, ó, vai passando para baixo, aí você vai ver todos os pontos neste momento. Libera um, começa outro. Esta é a situação. 36 pontos de interdição neste momento aqui em Santa Catarina. Confirmando para você, BR-101 em Palhoça liberada nos dois sentidos. Mas em outros 36 locais ainda tem bloqueio acontecendo aqui no nosso estado. Quer conferir na sua região? sc10.com.br. Vamos conferir como é que está a situação na Serra Catarinense, as manifestações, os bloqueios por lá. Pois bem, tudo está sendo organizado para que uma passeata hoje à tarde aconteça em Lages. A Cláudia Plate tem mais informações para a gente. É ao vivo? Oi, Cláudia. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Oi, Fernando, bom dia a todos. Olha, por aqui em Lages, é intensa a manifestação, né, a paralisação e até muitos manifestantes parados aqui na Avenida Duque de Caxias. Próximo ao viaduto aqui de Lages, eu vou sair para mostrar para vocês. Muitos manifestantes hoje estão por aqui, eles são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e estão pedindo intervenção federal. Eles estão fazendo uma manifestação pacífica por aqui. E por enquanto, aqui na Avenida Duque de Caxias, próximo aqui ao 1º Batalhão Ferroviário, quase em frente ao 1º Batalhão Ferroviário, eles não estão fechando a via agora pela manhã. Eles já estão aqui desde hoje de manhã cedo. Ontem à tarde também já estiveram aqui. Hoje, é claro, em muito maior quantidade de pessoas. E hoje à tarde, eles estão organizando uma manifestação um pouco maior, saindo do centro da cidade. É uma passeata que está prevista para acontecer a partir das 13h30. Eles se encontram, então, às 13h30 em frente à Catedral. E às 14 horas eles começam a descer a Rua Correia Pinto, sentido Avenida Duque de Caxias, aqui em Lages. E vão, então, se posicionar aqui em frente ao 1º Batalhão Ferroviário. Esse pessoal que já está aqui permanece e essa passeata acontece com ainda mais pessoas que vão vir para cá hoje a partir das 13h30. É por isso que os motoristas precisam ficar atentos para a frente da Catedral hoje à tarde e também aqui para esse local. A via, tanto na frente da Catedral quanto neste local, poderá ser fechada por conta do volume de manifestantes, até para que se não tenha nenhum acidente. A Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal estão aqui no local, então, acompanhando essas manifestações. Esses manifestantes, eles aguardam e pediram, né? A gente conversou com eles pedem que o presidente Jair Bolsonaro faça hoje algum pronunciamento, né? Que ele diga alguma coisa hoje também aí para que se continue essa manifestação amanhã e no final aí, até o final da semana, ou não. Volto aos estúdios. Obrigado, Cláudia Plete, pela informação. Tem passeata, então, marcada para hoje à tarde em Lages, na Serra Catarinense. O Paulo Henrique está chegando aqui. Hoje no Esporte, você vai ver também as torcidas organizadas reagindo a esses bloqueios no Brasil.
a torcida organizada do Corinthians, do Atlético Mineiro, em São Paulo e Minas Gerais, liberando a rodovia. Ah, não vou passar? Espera aí, deixa eu mostrar para você se não vou passar. É o que disse as torcidas organizadas. Já, o Paulo Henrique vai mostrar lá no Momento do Esporte as imagens das torcidas organizadas passando por cima de todo mundo, literalmente, para liberar os pontos de bloqueio. No sul do estado, há trechos liberados para carros pequenos em meia pista. Atenção, no sul do estado, meia pista sendo liberada para veículos de passeio. 11h55 da manhã, quem está chegando comigo com as informações agora ao vivo, direto do sul, é a nossa Manu. Diga lá, Emanuela, bom dia. Oi, Fernando, bom dia. Informação agora, final da manhã, Tubarão, trecho liberado. Tubarão no quilômetro 340 liberado nos 2 sentidos. A Polícia Rodoviária Federal esteve lá e aí foi confirmado então pelo chefe Fiamoncini, que é o líder da PRF aqui em Santa Catarina. Nós estamos aqui agora em Maracajá, na BR-101 também. Está liberado meia pista nos 2 sentidos. A gente vê que ali os caminhões, veículos pesados continuam parados aqui no meio da rodovia, mas os carros pequenos, veículos pequenos já conseguem circular, tá? E aqui em Santa Catarina, no sul, na parte sul, foram 5 pontos de bloqueio, além aqui de Maracajá e Tubarão, Santa Rosa do Sul, que no momento também já foi liberado parcialmente, e Sara no bairro Vila Nova e Imbituba também na mesma situação, a princípio foi liberado parcialmente. Conforme a gente conversou com a PRF, isso pode mudar, né? A qualquer momento. A gente está falando neste momento como que está a situação, então carros pequenos já conseguem transitar. Claro que isso pode mudar conforme o momento vai acontecendo, né? Em alguns trechos, segundo o Fiamoncini que a gente conversou, em alguns trechos chega a ser liberado, depois é bloqueado novamente, mas a princípio o pessoal de carro de passeio está conseguindo passar e a gente vai seguir atualizando. Lá à frente a gente vê o pessoal fazendo a mobilização, mas mesmo assim o trânsito aqui a gente percebe que começa a fluir um pouco mais. O pessoal que mora aqui na região, que precisava ver algumas rotas alternativas e precisava passar aqui pela BR-101, nesse momento já está conseguindo, pelo menos a princípio, e a gente vai seguir acompanhando como é que está essa movimentação aqui na BR-101 no trecho sul. A gente volta com vocês no estúdio. Emanuela Justino, muito obrigado pela informação, confirmando para você, sul do estado, carros de passeio agora estão passando pelos bloqueios. Maracajá, Tubarão e Içara, BR-101. Informação que a Emanuela Justino confirma pra gente ao vivo. A BR-470 permanece bloqueada em vários trechos no Vale do Itajaí, pelo 3º dia consecutivo. Lideranças empresariais fazem apelo para a liberação da rodovia. O Paulo César está chegando comigo ao vivo aqui, já está na tela do SBT, dividindo tela com a gente. Informações ao vivo agora, nada de liberação na região de Blumenau, na região do Vale, hein, PC? Conta pra gente, bom dia. Bom dia. 3 dias depois da confirmação da vitória do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e com a confirmação, com a determinação judicial do Supremo Tribunal Federal, determinando o desbloqueio das rodovias, mesmo assim, aqui no Vale, aqui no Médio Vale, nós temos 4 cidades com trechos em que a BR-470 está totalmente bloqueada. Aqui no quilômetro 57, de onde nós falamos nesse momento, o Marcos Fernandes mostra imagens, rodovia totalmente bloqueada, manifestantes permanecem por aqui já há 3 dias. Aqui é o quilômetro 57 da rodovia, bem próximo ao trevo de acesso ao município de Pomerode. Além desse trecho, a BR-470 aqui no Médio Vale também tem um ponto de interdição em Gaspar, no quilômetro 35. Outro ponto de aglomeração e de bloqueio é registrado no quilômetro 57 em Indaial. Em Rio do Sul, a rodovia também permanece bloqueada nos 2 sentidos, no quilômetro 139 e está fechada. Ninguém passa também em Agronômica, no quilômetro 150. Esses bloqueios
aqui na BR-470 no Vale já provocam vários problemas, né? Inclusive desabastecimento de combustíveis. Já já a gente vai falar mais sobre esse assunto. Os supermercados também já enfrentam falta de alguns produtos. O setor de hortifruti é o mais afetado. E as entidades empresariais, as lideranças empresariais daqui da região se manifestaram oficialmente sobre essas manifestações. O presidente do Sindilojas, por exemplo, fez um apelo aos manifestantes e pede o fim dos bloqueios na rodovia aqui da região. Eu gostaria de aproveitar esse momento para pedir a todos os catarinenses, principalmente da nossa região do Vale do Itajaí, para que respeitemos os resultados das urnas, mesmo não concordando, e vamos desbloquear e precisamos desbloquear as nossas rodovias. Não podemos parar. Não podemos parar. A mensagem do presidente do Sindilojas, Emílio Chirana, pede para que os catarinenses aceitem o resultado das urnas, que a economia não pode parar. Mensagem do líder empresarial aqui da região. Outras lideranças, como Renato Medeiros, presidente da Associação Empresarial, presidente da CDL, também essas entidades todas contra essas manifestações que fecham as rodovias. As entidades estão preocupadas principalmente com a economia, com os negócios aqui da região. Já já, Fernando, nós vamos falar sobre uma outra grande manifestação que é realizada nesse momento aqui em Blumenau. Milhares de pessoas estão na frente do 23º Batalhão de Infantaria do Exército aqui em Blumenau. É um ato pró-Bolsonaro. Já já a gente traz mais informações aqui no SCC Meio-Dia. Fernando. Obrigado, PC. Agora 12:02, já traz para a tela o Kaique Goede. Atenção, BR-101 liberada em Palhoça. Desde domingo à noite, um dos primeiros trechos a serem bloqueados aqui em Santa Catarina, a região de Palhoça, BR-101. Depois de 2 dias, agora pela manhã, as forças de segurança acabaram liberando o trânsito nos 2 sentidos. Kaique Goede, a informação, ele acompanhou ao vivo no Primeiro Impacto, vai mostrar como é que está neste momento, 12:02. Se a liberação está sendo respeitada, se os veículos estão passando e como foi esse trabalho das forças de segurança. O Kaique traz o relato do que ele viu agora pela manhã, do que ele apurou pra gente. Diga lá, Kaique, bom dia! Muito bom dia, Fernando, todos que acompanham o SCC Meio-Dia, e a situação neste momento é de completa normalidade no quilômetro 215, na BR-101, que fica em Palhoça. Este, como você já adiantou, foi um dos primeiros pontos de manifestação e, quiçá, um dos maiores de todo o estado. Mas nesta manhã, ali por volta das 6 horas da manhã, a Polícia Rodoviária Federal acabou precisando fazer o uso da força para liberar a rodovia por completo. Isso significa que não só a BR-101, como também as marginais estão completamente desbloqueadas. Outra coisa importante de nós reforçarmos é que ainda há manifestantes no local. Eles estão concentrados no estacionamento de uma loja de departamentos e de um posto de gasolina que ficam às margens da BR-101, também no quilômetro 215. Eles continuam concentrados neste local, mas sem invadir a via. É importante também lembrar que eu acompanhei tudo isso durante a manhã e era possível ouvir na caixa de som ali os líderes, os porta-vozes deste movimento pedindo para que as pessoas não fossem para a BR, não trancassem a rodovia e, no momento, jogassem objetos na via. Detalhes sobre isso, nós estamos agora, como o Tiago ele já adiantou, mostrando toda essa movimentação aqui no bairro Estreito, em frente ao 63º Batalhão de Infantaria, porque muita gente veio de Palhoça aqui para Florianópolis e agora segue para a Brigada também, que fica na região central. Podemos ver que a movimentação é grande, há muitas pessoas lá embaixo. Estamos aqui praticamente na beira-mar continental e agora, então, para encerrarmos, eu lembro, BR-101, quilômetro 215, totalmente livre, e aqui uma manifestação muito grande na região continental de Florianópolis. É contigo, Fernando.
Muito bom, Kaique. Muito obrigado pelo relato, mostrando pra gente agora imagens ao vivo da região continental, manifestação que está acontecendo em frente ao Exército. E as pessoas chegando ainda, eles saem em passeata para o centro da capital. O Kaique relatou pra gente como é que foi a liberação agora pela manhã, confirmada a informação, BR-101, meio-dia e 5, liberada em Palhoça nos dois sentidos. Vem comigo, o nosso Felipe Bastos está me chamando agora com urgência, direto de Chapecó, porque por lá também tem rodovia liberada, é isso, Bastos? Fernando, várias rodovias aqui da região oeste do estado já foram liberadas ainda durante a manhã desta quarta-feira. É o caso da BR-282, aqui em Xanxerê, Xaxim também, tudo liberado por lá, né? A gente acompanha nas imagens também a BR próxima ali ao município de Maravilha também, tudo liberado, todo trecho por lá, BRs que estavam até então interditadas até esta terça-feira. O pessoal que estava aqui na manifestação no centro de Chapecó está agora no trevo da BR-282, trevo de um dos acessos ao município, mas por lá não tem também nenhum tipo de interrupção no momento. O pessoal segue protestando, mas o trânsito de veículos de cargas e também veículos de passeio segue tudo normal até o momento aqui na região oeste do estado. Fernando, voltamos contigo. Obrigado, Bastos, pela informação. Assim que tiver novos detalhes, pode chamar a gente. Nós vamos ao vivo até 1h15 da tarde, o jornalismo por toda Santa Catarina. Você está acompanhando comigo, hein? Tem repórter por todos os cantos do estado neste feriado. Tem ninguém descansando, não. Justamente para informar você. É o dia de prestar homenagens a quem já partiu. Mas, afinal de contas, você está conseguindo chegar nos cemitérios? Esta é a nossa preocupação, por isso estamos acompanhando em todo o estado. Em Criciúma, milhares de pessoas se reuniram em frente à sede do Exército para protestar contra o resultado das urnas. Emanuela Justino chegando comigo ao vivo, direto do Sul, com essas informações, contando detalhes do protesto em frente ao Exército. Como foi, hein, Manu? Oi, Fernando. Por volta das 8h30 da manhã, o pessoal já estava se deslocando lá para frente do 28º GAC e foi até próximo do meio-dia, né? Muita gente mesmo, milhares de pessoas em frente à sede do Exército em Criciúma, questionando o resultado das urnas, e aí depois todos eles se mobilizaram indo em direção à BR-101. Muita gente mesmo acabou também pegando parte da rodovia Luiz Rosso, que dá acesso ao bairro Quarta Linha, onde fica então a sede do 28º GAC. Muita gente que estava fazendo parte das manifestações nas BRs, a gente entrou de manhã aqui no Primeiro Impacto, né? A gente percebeu que na BR aqui não tinha tanta movimentação desse pessoal, e aí depois eles foram lá para frente da sede do Exército e agora se mobilizam, né, indo em direção à BR-101, fazendo essas reivindicações. A gente volta com vocês no estúdio. Tá bom, Manu, muito obrigado pela informação. Gente, ó, o nosso repórter Luiz Felipe está em deslocamento neste exato momento para uma casa de idosos que pegou fogo na região norte, em Joinville. Em instantes, mais detalhes desta triste tragédia. Uma pessoa morreu, 67 anos, outras 44 pessoas vivem neste abrigo, nessa casa-lar, enfim. Já todos os detalhes. Incêndio. Agora, nesta quarta-feira, o nosso repórter já está em deslocamento para contar tudo o que aconteceu por lá e como estão essas 44 pessoas que também vivem na casa. Uma pessoa não resistiu e acabou morrendo. Em Lages, manifestações paralisaram também o transporte intermunicipal. Rodoviária parada em Lages. A Cláudia Pleite tem os detalhes. Essa é uma informação repassada pela administração aqui do terminal rodoviário de Lages, de que todas as viagens de ônibus programadas para o dia de hoje, para essa quarta-feira, dia 2 de novembro, estão suspensas. Portanto, independente se for uma viagem de ônibus intermunicipal, ou seja, para outros estados aqui do Brasil, ou até mesmo uma viagem para dentro do estado de Santa Catarina, está suspensa na tarde de hoje. A normalização, então, das viagens depende do desbloqueio das rodovias, tanto aqui dentro do estado de Santa Catarina, quanto nos outros estados do sul do país e do Brasil. Portanto, viagens de ônibus hoje que sairiam do terminal rodoviário de Lages estão suspensas. Volto aos estúdios. Confirmada a informação, em Joinville, mais de 10 ônibus também estão parados na rodoviária da maior cidade do estado. Os ônibus intermunicipais
prejudicados com os bloqueios aqui em Santa Catarina. Daqui a pouco tem o nosso Tempo de Valor, o quadro que te ajuda a cuidar do seu dinheiro. E você já sabe, momento de falar de finanças aqui no nosso meio-dia. Investimento naquilo que te faz bem. Hoje vamos conhecer os jovens que estão trabalhando em busca da liberdade financeira. Você sabe o que é? Roda aí um trechinho. Diego é engenheiro mecânico e começou a trabalhar há pouco tempo. Mesmo assim, aos 25 anos, já tem dinheiro guardado e diversos investimentos. A educação financeira veio de família, mas foi aperfeiçoada ao longo do tempo. Comecei acompanhando em alguns canais na internet, no mais tradicional, que seriam investimentos em renda fixa, tesouro, alguns atrelados ao IPCA. E com o tempo, por curiosidade, fui procurando e conhecendo mais o mercado de ações, criptomoedas, alguns outros investimentos. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu tenho uma carteira assim, bastante diversificada, mas tento sempre tomar o cuidado, né, de conhecer aquilo que eu estou investindo para evitar de cair em alguma furada. Nessa linha do tempo, Diego não está sozinho. Os jovens estão cada vez mais presentes no mercado financeiro e podem, a longo prazo, até mesmo mudar padrões de consumo e de contribuição social, por exemplo. Esse perfil se confirma com a última atualização da Bolsa de Valores brasileira. Segundo a B3, o número de investidores subiu 15% de julho de 2021 a junho de 2022. E só neste primeiro trimestre, 11% desse novo público tem até 24 anos e outros 50% idades entre 25 e 39. Olha que maravilha! Já pensou você? Um investidor falando, mas não tem muito dinheiro. Não, isso aí é coisa pra gente rica. Nada, rapaz. O investimento que nós vamos te apresentar hoje, você vai guardando suas economias, vai fazendo render. Se tem pouco, vai trabalhando para ter bastante. O que importa é você dar o primeiro passo. Fernando, mas como é que eu faço? Não entendo nada, bolsa de valores. Como é que eu faço para investir? Eu coloco meu dinheiro em fundos imobiliários, compro ações na bolsa, tesouro direto, calma! O nosso Tempo de Valor vai te explicar tudo, é mais simples do que você imagina. Seja um investidor, olha que legal, você na roda de conversa vai poder discutir onde você está investindo, onde você está colocando o teu dinheiro, de pouquinho a pouquinho, vai rendendo. Você coloca todo mês um pouquinho, ainda rende mais que a poupança. Quando chegar lá na frente, você tem o seu dinheiro, tem a liberdade financeira. Vamos seguir? Vamos seguir por aqui, vamos conversar agora com o nosso PC, o Paulo César, que tem informações sobre manifestantes pró-Bolsonaro que realizam manifestação em frente ao 23º Batalhão do Exército em Blumenau. Presta atenção, o PC está comigo aqui trazendo agora todas as informações desta situação. Tá pacífica a manifestação, hein, PC? Oi, Fernando. Fernando, olha só, a manifestação é pacífica sim e reúne muita gente. Não há uma contagem oficial, mas não para de chegar manifestantes pró-Bolsonaro lá na Rua Amazonas, em frente ao 23º Batalhão de Infantaria Sede do Exército, aqui em Blumenau. Desde as primeiras horas da manhã, manifestantes se aglomeram, realizam essa aglomeração, essa manifestação. Os organizadores dizem que é uma luta pela pátria, pela liberdade, mas também a gente viu placas pedindo intervenção federal, intervenção militar, o que pela Constituição não está previsto. Esse tipo de manifestação, né, por conta da derrota do candidato Jair Bolsonaro, para uma intervenção federal não se justifica, de acordo com a Constituição. De qualquer modo, eles permanecem lá com essa esperança de que haja uma mudança no resultado das eleições. Eles permanecem, a gente tem inclusive imagens aéreas demonstrando a grandeza do movimento, impressionante o número de pessoas que participam dessa manifestação. Inclusive, queria dizer o seguinte, a gente estava indo para lá e nós não conseguimos, né? Por conta do trânsito intenso, filas enormes em direção à região do Garcia se formaram, muita gente indo lá para a região sul da cidade para participar dessa manifestação, o que inviabilizou a nossa entrada ao vivo lá do local. Não daria tempo, nós não conseguiríamos chegar em função da grandeza deste ato. Muita gente apoiando aqui em Blumenau o candidato Jair Bolsonaro, o candidato derrotado, o presidente Jair Bolsonaro. E o pessoal quer
uma intervenção militar, defende uma nova eleição que na Constituição até há a previsão de uma intervenção, mas não para esse caso. Esse caso não se aplica nesse momento. Não é por causa de uma derrota de um candidato, de um determinado candidato, que se justifica uma intervenção federal nesse momento. E os manifestantes permanecem realizando esse protesto lá em frente ao 23º Batalhão de Infantaria. Fernando. Obrigado, PC, pelo seu relato aqui no nosso meio-dia. Manifestantes, neste momento, também em Blumenau, pró-presidente Bolsonaro. Vamos falar de previsão do tempo? Senhoras e senhores, frio de 2 graus em pleno 2 de novembro? Pois é, está acontecendo. Inclusive, frio intenso no Vale do Caminhos da Neve. O frio histórico e marcante trouxe neve, frio polar e chuva congelada na noite desta terça-feira. Hoje, os carros amanheceram cobertos por uma grossa camada de gelo. Esta quarta-feira de finados amanhece com frio intenso em Santa Catarina. As temperaturas máximas ficam próximas e até abaixo de 0 grau no Planalto Sul. Vai vendo comigo as imagens de agora pela manhã. Olha só como amanheceu a Serra Catarinense. Vamos seguindo por aqui. No extremo oeste, ainda no oeste, Planalto Norte e Alto Vale, as temperaturas variam entre 2 e 6 graus, com possibilidade de formação de geada. As máximas chegam aos 15 graus no Planalto Sul e aos 22 graus no Baixo Vale. E variam entre 16 e 20 graus nas demais regiões. Olho no mapa! Fernando, eu moro aqui no meio oeste. Máximas de 16, mínima pode chegar a 0. Oeste, Fernando, aqui no extremo oeste. 1 grau de mínima, 17. Não, eu estou aqui no Planalto Norte, Fernando. Aí a gente está falando de mínima de 4, máximas de 16 graus. Agora, se você mora na Serra, estou em Urubici, estou em São José do Cerrito. Olha aí, ó, as temperaturas mínimas e máximas, vai dando uma olhada. A Grande Florianópolis e o Norte registram as mais altas temperaturas, chegando a 20 graus, podendo chegar a 20 graus nesta quarta-feira. O frio segue intenso em pleno mês de novembro. A notícia é boa para o Grande Oeste. O sol segue por lá. Dos planaltos ao litoral, o sol aparece na maior parte do dia, mas há chances de chuvas rápidas. Chove para, chove para. As mínimas variam de 3 a 7 graus no Grande Oeste, Planalto Norte, Alto e Médio Vale do Itajaí e ficam entre 11 e 15 graus nas áreas costeiras. Já as máximas se elevam um pouco, hein, em relação a esta quarta-feira. Estou falando para amanhã, você vai vendo aí as cidades que a gente vai destacando, região por região. Dá uma olhada nas temperaturas mínimas e também nas temperaturas máximas para você conferir como vai ficar o tempo aí na sua região. Chuva rápida em alguns trechos de Santa Catarina. Previsão do tempo para você aqui no nosso meio-dia. Agora tem imagens ao vivo de Bombinhas, a praia de Bombinhas na sua tela. Dia bonito e ensolarado. Olha o céu. Dia bonito em Bombinhas neste momento. Vamos ao nosso Tempo de Valor, o quadro que te ajuda a cuidar do seu dinheiro. Mas você sabe o que vai acontecer com o futuro das suas finanças? Pois bem, a gente vai mostrar agora o que é liberdade financeira. Como você que é jovem pode começar a investir, se ainda não tem aquele volume tão extraordinário de dinheiro. Exemplos que podem te ajudar neste começo. É hora do Tempo de Valor. Hoje os jovens estão mais interessados nas finanças, nos investimentos, em cuidar bem do dinheiro. Que bom, não é mesmo? E existem boas formas de começar e de impulsionar os investimentos. Assista a reportagem, na volta tem dicas para você. Diego é engenheiro mecânico e começou a trabalhar há pouco tempo. Mesmo assim, aos 25 anos, já tem dinheiro guardado e diversos investimentos. A educação financeira veio de família, mas foi aperfeiçoada ao longo do tempo. A gente, quando começa a crescer, né, e começa a ver quanto dinheiro a gente gasta assim, com as coisas, a gente começa a ver que, beleza, tem algo ali que é relevante. E
veio de berço do meu pai, ele sempre disse que é importante a gente se preocupar com quanto a gente está recebendo, quanto a gente gasta, para evitar se endividar. Mas foi ali por volta de 2019, onde eu fiz uma matéria que era disponível na UFSC, que foi onde eu me aprofundei um pouco mais. Eu comecei a levar no detalhe, entender não só a parte de gastos, mas ter esse controle de gastos, né? E, além disso, fazer investimentos, pensar ao longo prazo, não só receber hoje e gastar amanhã e sem pensar no próximo dia, né? Então eu comecei acompanhando em alguns canais na internet, no mais tradicional, que seriam investimentos em renda fixa, tesouro, alguns atrelados ao IPCA. E com o tempo, por curiosidade, fui procurando e conhecendo mais o mercado de ações, criptomoedas, alguns outros investimentos. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu tenho uma carteira assim, bastante diversificada, mas tento sempre tomar o cuidado, né, de conhecer aquilo que eu estou investindo para evitar de cair em alguma furada. Ele faz parte de um time cada vez mais conectado em finanças e em liberdade. Uma geração focada em trabalhar até conquistar seus objetivos e a tão sonhada independência. E o quanto antes, melhor. A aposentadoria clássica é você trabalha um tempo, depois de um tempo você para de trabalhar e vive da renda da aposentadoria. E a liberdade financeira é mais do que isso. Você pode ainda sim estar trabalhando, mas já ter um nível de investimentos que a sua rentabilidade é superior aos seus gastos. Então você basicamente já é autossuficiente sem depender de trabalhar. Permite você chegar a um patamar onde você decide se continua trabalhando porque gosta daquilo ou se porque você precisa ainda ou porque ainda quer dar mais um passo na sua vida. Nessa linha do tempo, Diego não está sozinho. Os jovens estão cada vez mais presentes no mercado financeiro e podem, a longo prazo, até mesmo mudar padrões de consumo e de contribuição social, por exemplo. Esse perfil se confirma com a última atualização da Bolsa de Valores brasileira. Segundo a B3, o número de investidores subiu 15% de julho de 2021 a junho de 2022. E só neste primeiro trimestre, 11% desse novo público tem até 24 anos e outros 50% idades entre 25 e 39. Com salários bons e carreira promissora, a área da tecnologia é uma das que colabora com esse movimento. Mas nem sempre ter renda significa organização e folga no orçamento. Mesmo que hoje ela não tenha gasto fixo muito alto, mesmo que, enfim, ela consiga ter um ganho de dinheiro considerável no mês, ter esse planejamento vai ajudar muito no futuro, porque ela não vai passar por problemas financeiros que 80% das famílias brasileiras hoje passam, que é problema de falta de dinheiro e problema de dívidas. Esse é o que a gente tem que fugir. A gente precisa fugir disso porque é onde a gente gasta mais dinheiro, com juros para banco, com juros para cheque especial. Se a pessoa consegue ter um planejamento já desde o início, lá no ponto zero da vida financeira, com certeza ela não vai passar muito perrengue na vida financeira, não. Pouco ou muito dinheiro, dá para fazer a diferença e começar. Esse aplicativo, por exemplo, oferece consultoria para colaboradores de empresas, mas também dá orientações para quem busca uma vida com saúde financeira e bem-estar. Qualquer pessoa pode aplicar a educação financeira na sua vida, independente da maneira que esteja. Se está começando, se já começou com uma dívida, se já começou com comprei um apartamento e agora que eu vou começar minha vida financeira, ela pode sim adequar o seu dia a dia e o seu modo de vida com o planejamento financeiro a qualquer momento. A gente fala de percentual no planejamento financeiro, a gente não fala de valor. Quando a gente pega um planejamento financeiro e a gente abre um pouquinho ele, a gente separa ele em percentuais. A gente não diz assim, você é obrigado a guardar R$1.000 por mês. Você é obrigado a guardar 20% da sua renda. Então a gente não... É super mito. Qualquer pessoa pode iniciar um planejamento financeiro, mesmo ganhando R$1.000, R$500, enfim. Mesmo ganhando a mesada dos pais, por exemplo. Diego já tem planos para médio e longo prazos, mas enquanto o futuro não chega, ele já colhe os frutos da disciplina e das escolhas sobre seu próprio dinheiro. Primeiro é fazer uma viagem internacional, já sempre tive um sonho de sair do Brasil, né? Beleza, já fui em alguns países aqui da América do Sul, mas fazer uma viagem maior. E eu já tenho uma viagem planejada no ano que vem para o Egito, então vou poder conhecer um país de fora. E outro ponto também trocar de carro, tinha um carro um pouco mais antigo, hoje tem um carro já semi-novo, então também era um objetivo e já consegui cumprir já num curto prazo. Vamos às dicas?
Se você trabalha, já tem renda, é importante que você valorize o tempo que gastou para conquistar esse dinheiro. Então, não desperdice, não caia na cilada das compras por impulso e se pague primeiro. O que isso significa? Que assim que receber o pagamento, deve separar uma parte, que pode ser de 20% a 30%, para construir a sua reserva de emergência. Você pode guardar esse dinheiro na poupança ou aplicar em títulos do Tesouro Direto. Não precisa ser nenhum especialista para começar a investir. Não tem atalho. É importante que você pesquise sobre o assunto para ter segurança nas escolhas. Rapidinho, com conhecimento, você pode ampliar essa carteira de investimentos. Tem mais dicas no nosso portal? Acesse o QR Code e nós nos vemos na próxima quarta. Ô, Sibeli, dá vontade de te assistir aqui por mais tempo, Sibeli, a tarde toda. Coisa boa. A gente aprender, assim, sem pagar nada, a cuidar do nosso dinheiro, fazer o nosso dinheirinho render. Bom demais, toda quarta a Sibeli está aqui com o Tempo de Valor. Vou combinar contigo a agenda do próximo bloco. Tem muita coisa ainda de informação aqui no nosso meio-dia. Jornalismo trabalhando em todos os cantos de Santa Catarina nesta quarta-feira de feriado. Você vai ver, já temos a informação de como estão aqueles que vivem em uma casa de repouso que pegou fogo agora pela manhã em Joinville. Uma pessoa morreu, outras 44 vivem lá. O Luiz Felipe vai chegar comigo ao vivo com todos os detalhes. O Paulo Henrique já está aqui, tem Champions e tem Série A, já. E Cláudio Prisco com a análise das manifestações e também a declaração do presidente Bolsonaro. Combinei contigo, então segura aí que eu volto já. Meio-dia e 29, bom feriado para vocês, estamos de volta e eu já vou direto com informações dos postos de combustíveis em Florianópolis. Trabalho de apuração do nosso jornalista Luciano Almeida. Ainda postos comprometidos na capital catarinense, cerca de 30% dos postos sem combustíveis. No entanto, a informação que chega agora para a gente, meio-dia e 29, é que já começa a normalizar. Os caminhões estão chegando para abastecer. Já, mais detalhes. É hora do esporte. Muito bem, nas férias da Dominique, o Paulo Henrique está aqui, trazendo as informações do esporte. Tem muita coisa hoje, Champions, Série A. Tem até manifestação no esporte, ô Paulo Henrique? Exatamente, Fernando. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que acompanha a gente aqui no SCC Meio-Dia. Tá começando o SCC Esporte. E olha só, ontem de tarde, Bayern e Inter se encontraram em Munique. O jogo recheado de emoções confirmou um dos favoritos ao título em primeiro colocado do grupo. Jogando em casa, o Bayern de Munique aplicou 2-0 na Inter de Milão. O grupo já tinha suas posições definidas antes da última rodada e apenas garantiu o aproveitamento de 100% do time alemão na fase de grupos. A única equipe a realizar o feito nesta temporada. Após cruzamento aos 31 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Pavard abriu 1-0 para os bávaros. A Inter até marcou um gol em cobrança de falta, mas o bandeirinha sinalizou impedimento e o gol foi anulado. Choupo-Moting também marcou de bicicleta, novamente anulado por impedimento. Mas não demorou até ele guardar o dele, em um chute de fora da área, sem chances para o goleiro Onana. 8 bolas na rede e 3 assistências em 13 partidas do camaronês, que vive boa fase e irá enfrentar a seleção na Copa do Mundo. Agora de tarde, outras partidas devem acontecer e também já definir quem são os próximos qualificados para as oitavas de final. Na segunda-feira que vem, dia 7 de novembro, acontece o torneio, então, desses confrontos da fase eliminatória. E na Série A, lutas distintas na noite de ontem. Enquanto alguns jogam para competir em torneios continentais, outros apenas buscam respirar aliviados no fim do campeonato nacional. Pela 35ª rodada da Série A, São Paulo e Atlético Mineiro empataram em partida que acirrava a briga por vaga na Libertadores. O tricolor paulista teve mais chances no começo do jogo, mas aos 24 minutos do primeiro tempo,
em chegada perigosa do Galo, uma mão do meio-campista Pablo Maia gerou pênalti. Na cobrança, o chileno Vargas abriu o placar, 1-0 no Morumbi. Aos 39 minutos, em 2 cobranças de escanteio seguidas, um bate-rebate dentro da área sobrou para o argentino Caleri, que acertou o chute e estufou o fundo das redes para o empate. E nos acréscimos da primeira etapa, em um chute de fora da área, a bola novamente cai nos pés de Caleri. E no rebote de Everson, o gol fica livre para a virada. No segundo tempo, aos 34 minutos, na bola cruzada para a área, de novo Vargas para igualar o placar e fechar a conta. 2-2 com gols apenas dos gringos. No Rio de Janeiro, o Botafogo perdeu para o Cuiabá dentro de casa. No fim do primeiro tempo, André Luiz estreou o placar, marcando de peixinho. E na volta do intervalo, aos 6 minutos, em cobrança de escanteio, Daverson subiu mais alto do que a zaga botafoguense e ampliou a vantagem. Com o resultado, o Cuiabá se distancia da zona de rebaixamento, abrindo 3 pontos do Ceará, que é o primeiro clube do Z4, na 17ª posição. Esses são os sobes e desces da Série A do Brasileirão que acontecem agora no fim da temporada, né? E olha, por conta das manifestações na BR-101, o Brusque, que desde domingo tinha viagem de ônibus planejada para Porto Alegre, não conseguiu pegar a estrada na tarde de ontem. A partida contra o Grêmio, pela 38ª rodada da Série B, está marcada para essa quinta-feira, às 8 horas da noite. Por conta disso, a diretoria precisou se ajustar e agora o time deve viajar de avião, saindo de Florianópolis. A ida para o aeroporto estava programada para essa manhã, mas ainda por conta dos bloqueios nas rodovias, o ônibus acabou atrasando. Ao invés de um ônibus, que era o plano inicial, o time vai pegar um voo da capital para São Paulo e de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Que confusão, né? Mas se os clubes não estão conseguindo se locomover, isso não parece ser um problema para as torcidas organizadas. Ontem a internet foi tomada por imagens da torcida Galoucura, do Atlético Mineiro. Os torcedores expulsaram os manifestantes que ocupavam a BR-381. Eles estavam se deslocando em direção a São Paulo para assistir o confronto de ontem, que terminou em empate. Já a Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, dispersou manifestantes que ocupavam a Marginal Tietê em São Paulo na noite de ontem. O time enfrenta hoje o Flamengo no Rio de Janeiro. Por isso, integrantes da torcida que estão indo para lá acompanhar o jogo também abriram uma faixa da rodovia Dutra, principal acesso entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E outras torcidas do Brasil também já falaram que, de acordo com essa rodada da Série A e da Série B, também devem fazer a mesma coisa. E a gente vai encerrando o SCC Esporte de hoje, mas antes, a Dominique tem um recado para você aí de casa. Oi pessoal, passando aqui para dar uma dica para você aí de casa. O confronto entre a seleção do Mister e o resto do mundo vai começar. Você está preparado? Nosso técnico Zeca Pagodinho convocou todo brasileiro e brasileira para entrar em campo junto com o Mr. Jack. Na Copa e em milhares de outros eventos esportivos todos os dias em MrJack.bet. Seu palpite vale muito e se ele for certeiro, o saque é instantâneo. Entra literalmente em segundos. Além disso, tem as melhores cotações do mercado, atendimento em português 24 horas por dia e depósito a partir de R$1. Isso você só encontra no Mr. Jack. Chegou a sua hora de vestir a camisa amarelinha e entrar em campo com o Zeca Pagodinho, a seleção do Mister e o Brasil inteiro. Tá com o Brasil, tá com a seleção do Mister. Desafie-se em MrJack.bet. 12h36. Atenção, gente. Tem um trânsito neste momento na Via Expressa, no acesso à ilha de Santa Catarina, na ponte Pedro Ivo. Tem duas coisas acontecendo por lá. Atenção. Primeira, a manifestação em favor do presidente Bolsonaro saiu do Exército no Estreito. Os manifestantes agora estão passando a ponte, mas não está bloqueada. Estão ocupando duas pistas e as outras duas estão liberadas para trânsito. No entanto, o segundo episódio, um acidente também está prejudicando o trânsito neste momento. Tem imagem de vídeo monitoramento, tem o nosso Thiago Pires lá. A qualquer momento, mais informações. Nesse momento, confirmando para você, tem trânsito intenso no acesso à ilha por conta desses dois episódios.
a manifestação e também o acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Deixa eu conversar com o Luiz Felipe agora, que tem informações de um incêndio que atingiu uma casa de repouso no norte do estado. Uma pessoa não resistiu e morreu. Felipe, como estão as outras dezenas de pessoas que também vivem nessa casa? Conta pra gente, Felipe. É isso aí, Fernando. As outras 44 pessoas que residem na casa de repouso estão bem. Infelizmente, uma mulher de 67 anos acabou falecendo na manhã de hoje. O incêndio aconteceu por volta das 7 horas da manhã. Nesta rua onde nós estamos, por volta das 7 horas da manhã foi registrado esse incêndio, como já tinha dito, na rua Porto União, no bairro Anita Garibaldi. A vítima que acabou falecendo morava na casa de repouso há cerca de 3 anos. Os bombeiros chegaram, combateram o incêndio e agora vamos aguardar por uma perícia para que tenhamos mais informações. Qual foi a causa desse incêndio? E, infelizmente, de novo dizendo, a mulher de 67 anos morava há 3 anos nessa casa de repouso que fica aqui na rua Porto União, no bairro Anita Garibaldi, e as outras 44 pessoas que moram nessa casa de repouso passam bem. Volto contigo, Fernando. Luiz Felipe confirmando pra gente, uma pessoa morreu, as outras 44 estão bem. Incêndio em uma casa de repouso no norte do estado. Luiz, obrigado pela atualização, informação ao vivo, direto do norte do estado. Eu tenho as pontes? Não. Agora 12h38. Já contei para o pessoal de casa que está acontecendo a manifestação e também um acidente acabou prejudicando o trânsito na ponte Pedro Ivo neste momento. Para quem sai da ilha, trânsito sem complicações. Para quem acessa a ilha de Santa Catarina, via expressa e depois a ponte Pedro Ivo, aí sim congestionamento intenso. Neste momento, imagem para você, imagem de vídeo de monitoramento, a imagem deu uma travada porque o sinal é via internet, mas dá para entender o que está acontecendo ali. Confirmando para você, 2 pistas bloqueadas para manifestantes e outras 2 fluindo com o trânsito. Fernando, então por que tem fila? Porque aí juntou a manifestação com o acidente e quem está na Via Expressa neste momento está enfrentando congestionamento. A qualquer momento, novas informações. Deixa eu voltar a falar com o PC, por causa dos bloqueios das rodovias, na região de Blumenau, falta de combustíveis, falta de gasolina. A maioria dos postos está desde segunda-feira, viu? Já com o abastecimento de gasolina comprometido. Filas e falta combustível. Diga lá, PC. Fernando, como os manifestantes pró-Bolsonaro insistem em não respeitar o resultado das urnas, né? Seguem com as manifestações, bloqueando as estradas aqui na região e assim os caminhões-tanques que abastecem os postos de combustíveis da região não conseguem chegar, não conseguem passar. E a maioria dos postos está sem gasolina desde a noite da última segunda-feira. Segundo o sindicato da categoria dos postos de combustíveis aqui da região, 99% dos estabelecimentos estão sem gasolina para vender. Hoje pela manhã eu passei em um posto, viu, Fernando, de uma rede principal aqui da região e o gerente confirmou que eles já deixaram de vender pelo menos aí uns 40 mil litros de gasolina nos últimos 2 dias. Bom, eu saí de casa às 4 horas da manhã, passei por 2 barreiras que estavam liberadas, a terceira, na Antônio Rei, estava fechada. Perguntaram para onde eu estava indo, disse que eu estava buscando combustível, liberaram dizendo que o combustível estava liberado. Eu fui até a base, na Itaipava, em Itajaí, carreguei, voltei, deixaram passar normalmente e cheguei aqui em Blumenau. Esse era o seu Ingo, né? O motorista que nós iríamos chamar agora, o motorista de um caminhão-tanque que conseguiu passar por barreira, saiu às 4 horas da manhã de casa e aqui nesse posto ele conseguiu trazer, essa é a boa notícia, ele conseguiu trazer aqui nesse posto de onde nós falamos 5 mil litros de gasolina. Ele chegou por volta das 9 horas da manhã aqui e acredite, às 11 horas da manhã o posto já tinha vendido todos esses 5 mil litros e já está com estoque vazio de novo, 0 de gasolina por aqui. Esse é o relato. E o Wesley Pereira, que é o segundo personagem da nossa reportagem, é gerente de um outro posto que conta que mais de 40 mil litros de gasolina deixaram de ser vendidos desde a última segunda-feira. Passamos ontem o dia inteiro, hoje pela manhã também não temos combustível. Os clientes quando chegam aqui? Felizmente a gente tem que dar informação que não tem combustível no momento, e nem previsão de chegada ainda. Quantos litros aproximadamente vocês deixaram de vender desde segunda-feira à noite? Acho que uns 40 mil litros, que a gente abastece praticamente quase todos os dias os tanques. E até então não teve como o caminhão passar. E tem previsão? Ainda não.
Ainda não, até fazer a liberação das estradas. É isso, quem conseguiu abastecer, né, e se precaver, né, que teve essa cautela, esse cuidado, consegue rodar. E agora é esperar para ver se os motoristas vão conseguir passar trazendo mais combustível aqui para a região. 99% dos estabelecimentos sem gasolina para vender aqui na região de Blumenau. Fernando. Vê se pode um negócio desse, PC. O morador de Blumenau, confirmando a nossa equipe de reportagem, que foi abordado na barreira. E a pergunta é, você vai onde? Comprar gasolina. Gasolina pode. Como assim gasolina pode? Para outras coisas não pode. Que liberdade é essa, minha gente? O próprio presidente que perdeu as eleições já se manifestou condenando essa forma de manifestar. Condenando, assimilando a esquerda, inclusive. Pode, não pode? Como assim? Um manifestante pode dizer à população, aliás, a que depositou um volume expressivo de votos a Bolsonaro, agora pode, não pode. Vamos seguir por aqui com... o que chama a atenção neste momento é, de fato, o que o Estado está fazendo, as forças de segurança, que faz reunião e reúne com o colegiado de segurança pública, mas continua 36 pontos de bloqueio em Santa Catarina. Vem pra cá, Thiago Pires me chamando ao vivo. Ele tá ao vivo na ponte, na Pedro Ivo, porque tem manifestação e tem acidente. Por conta disso, consequência, trânsito intenso. Tá lá o Thiago Pires ao vivo. Os manifestantes estão passando atrás dele. O trânsito tá fluindo em 2 pistas, hein, Thiago? Mas aí, o próprio Thiago e o nosso cinegrafista pegaram congestionamento, lentidão na Via Expressa. Conta tudo, Thiago. Olha, Fernando, tinha uma expectativa que os manifestantes saíssem da frente do batalhão do 63º e viessem pela Hercílio Luz, mas não. O itinerário foi todo feito aqui pela ponte Pedro Ivo. Vocês estão vendo aqui os manifestantes. A pista, eu não tinha visto isso nunca, né? Mas a pista foi dividida aqui pela concessionária, pela guarda municipal, onde duas faixas estão para os veículos e 2 faixas para os manifestantes. Todos eles estão se dirigindo para a ilha. É impressionante o que tem de gente, o que chega de gente aqui. Eu vou pedir ali pro Nereu mostrar lá embaixo do viaduto, onde vocês estão vendo, tem o pessoal passando lá, Nereu. Lá embaixo, ó, onde o pessoal ainda está fazendo lá por baixo do viaduto. Muita gente chegando ainda para fazer a volta, acessar a ponte e dirigir até a ilha de Santa Catarina. Como disse, o itinerário é, a partir de agora, irem para a frente do Exército, lá na Bocaiúva, na 14ª Infantaria Motorizada, para depois irem para Beira-Mar. Mas é muita gente chegando, pessoas aqui dividindo, a Guarda Municipal está no local, fazendo toda a questão do controle de segurança e tudo mais, mas é a divisão, manifestantes por terra, a pé e também com os veículos em carreata, com bandeiras, adesivos aqui neste momento. A imagem é impressionante inclusive do congestionamento, Nereu, que está sendo feito mais para lá. Pode pedir para o Nereu, nós estamos aqui bem do lado da ponte, Fernando, por isso que com muita calma nós estamos fazendo as imagens para não ter nenhum problema. Vocês estão vendo o congestionamento que já está sendo gerado aqui na cabeceira da ponte. Então, só para registrar, o que antes seria lá pela ponte Hercílio Luz, agora então foi feito todo o itinerário aqui pela Pedro Ivo, pela ponte Pedro Ivo. Fernando, eu volto contigo. É muito barulho aqui, a gente está realmente numa posição que é um pouco perigosa, mas sempre levando a melhor imagem para todos vocês aí. Volto com vocês aí no estúdio. Muito bom, Thiago. Obrigado pelo relato, jornalismo ao vivo, o repórter está lá. E é isso, gente, manifestação que está acontecendo, não é mesmo? Tudo dentro da normalidade. É assim que tem que ser. Não concordam com a vitória do presidente Lula, agora presidente eleito, estão manifestando, porém está vendo, o trânsito está fluindo, as pessoas estão passando, famílias. O que tem de errado nisso? Nada. O que não pode é o que está acontecendo, no meu ponto de vista, o que não pode é o que está acontecendo em outros trechos de Santa Catarina. O sujeito tem que dar explicação para manifestante de onde está indo. Vou fazer um tratamento médico, vou comprar gasolina, tem velhinho no carro. Que isso, gente? Cadê a liberdade tão defendida por esse grupo? Nada parecido com isso aqui. Manifestação democrática, isso aí. Foram às ruas falar, a gente não concordou com o resultado. A gente não está satisfeito com o presidente eleito. Agora,
agora impedir as pessoas de trafegarem, de manterem seus compromissos, seja de saúde, seja de trabalho. Inacreditável. Inacreditável o que está acontecendo aqui. E mais inacreditável ainda, essa pouca vontade das forças de segurança, do governo, de resolver. Até decisão judicial já tem para liberar as rodovias. Estamos entrando no 3º dia de bloqueio. O próprio presidente que perdeu as eleições reconheceu. Vai ficar até quando isso? Ah, vai esticar por 1, 2, 3 semanas, depois vai liberar, porque não vai ficar trancado pro resto da vida, vamos combinar? Eu tenho 15 anos de cobertura de manifestação, de bloqueio, é sempre a mesma história. E aí? Quem é que vai repor esse prejuízo à saúde, ao trabalho, à economia? Vamos lá, mão na consciência, minha gente. Mão na consciência. O Brasil precisa andar. Vamos para o norte do estado. A comunidade quilombola Beco do Caminho Curto acabou sofrendo um ataque, viu, nesta terça-feira, porque eles protestaram pela falta de ônibus. E aí foram atacados. O Luiz Felipe está chegando comigo e os detalhes. 12h48. Alguém se feriu nesse ataque? O que vai ser feito agora? Uma investigação? Como é que eles estão? Diga lá, Luiz. Pois é, Fernando, esse ataque à comunidade Beco do Caminho Curto, acabou sofrendo, realizando esses ataques após essa manifestação que você citou, por conta dos ônibus que não chegam até esses locais ali no bairro, na região do Piraberaba, que é a região mais afetada aqui em Joinville por conta dessa manifestação que ocorre no quilômetro 25, no bloqueio do quilômetro 25. Os postos já foram afetados, os postos de saúde e os postos de combustíveis foram afetados nessa região do bairro Piraberaba. Um grupo de manifestantes foi até o local achando que aquela comunidade era uma comunidade do MTST. Inclusive, um dos manifestantes fala nesse vídeo que está no ar agora que o MST não se cria em Joinville. É a frase de um dos manifestantes. As pessoas da comunidade tiveram que voltar para suas casas, ninguém ficou ferido, mas o medo tomou conta do local. Segundo informações, Fernando, a Polícia Militar esteve fazendo rondas pelo local durante a madrugada, principalmente, e esses manifestantes teriam dito que voltariam para atacar fogo nas casas dos mesmos. Em um comunicado que foi divulgado ontem pela Univille e a Faculdade de Caminho Curto, eles dizem, abre aspas, um grupo de integrantes ligados aos movimentos antidemocráticos com gritos de ofensas racistas atacou os moradores. E o grupo de pesquisa e extensão quilombola da Universidade da região de Joinville presta solidariedade a essas pessoas. Eu volto contigo, Fernando. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz, pela informação que casos assim não se repitam. O Cleiton Ramos está chegando com um recado pra gente. Fala, Fernando Machado. Bom feriado para você. O jornal tá bombando, tá arrebentando com muita informação. E nesta quinta-feira, no Primeiro Impacto também. Fechou, Lu. Até porque a nossa missão é impactar o seu dia. Esse clima de tensão será repercutido no nosso Primeiro Impacto SC, pode ter certeza. Além de muita matéria de comunidade. Eu espero você ao lado de uma grande equipe. E você também, Fernando, tomando aquele café e impactando o seu dia. Boa, Cleiton, te espero lá, 6:55. Vamos mudar um pouco o disco aqui, daqui a pouco a gente volta com mais informações das manifestações e dos bloqueios aqui em Santa Catarina. Ainda tem muita informação até 1h15. Já, a coluna de política com Cláudio Prisco. Bom feriado para você, bom almoço que está em casa com a família. Agora a gente vai falar de diabetes. Ih, Fernanda, aqui em casa o vovô tem, a vovó também sofre. Não, até o mais jovem aqui já sofre com diabetes. Então vem para frente da televisão que essa é uma informação importante. Uma doença comum em milhões de brasileiros e principalmente, claro, os mais idosos. Só que além dos remédios, um estilo de vida mais saudável pode prevenir e garantir melhoras no tratamento. Você quer entender como ter um hábito de vida que melhora a diabetes? Quem conta pra gente é o Thiago. Você sabia que 1 em cada 10 adultos brasileiros tem diabetes? De acordo com a Federação Internacional, só em 2021, mais de 15 milhões de adultos no país foram afetados pela doença, que pode ser do tipo 1 e do tipo 2.
Nós ouvimos a Valéria, educadora em diabetes da UFSC, para explicar melhor sobre isso. Diabetes os dois principais tipos de diabetes é o diabetes mellitus tipo 1, que vai atingir aí crianças e adultos jovens, então de 0 até 15, 17 anos. E é uma doença autoimune, genética, que é insulino dependente, o paciente. Diabetes mellitus tipo 2, ele pode atingir tanto crianças quanto idosos, mas a origem dele é diferente, né? É uma doença muito ligada aos fatores hereditários e de estilo de vida, e nem sempre o paciente ele é insulino dependente. E os números impressionam. Ainda de acordo com a federação, estima-se que em 2045 teremos 23 milhões de brasileiros com diabetes. E por isso, o Departamento de Enfermagem da UFSC trabalha fortemente no combate à doença. Os professores atuando com a população mais adulta, idosos com diabetes, em especial aqueles que são atendidos aqui no Hospital Universitário, que trabalham na orientação tanto de pacientes internados quanto atendidos em retornos ambulatoriais, no sentido de fazer educação em diabetes, quanto à mudança de estilo de vida, alimentação e o uso dos medicamentos. E por falar em estilo de vida... Uma das causas da diabetes é a má alimentação. Só que o alimento, ele pode ser um aliado para quem quer tratar, para quem quer prevenir a diabetes. E por isso, a gente veio hoje conversar com a nutricionista Larissa Feiber. E aí, a alimentação tem tudo a ver com a diabetes? Com certeza, né? Bem como foi muito bem falado, a alimentação ela pode causar o diabetes, como ela é importante para tratar e prevenir, né? Então, muitas vezes, o diabetes, ele é adquirido, né? Que é o mais comum, diabetes tipo 2, e a alimentação inadequada, um estilo de vida inadequado, a gente pode incluir o sedentarismo também, com certeza são as principais causas do desenvolvimento do diabetes. Bom, já que estamos aqui, vamos perguntar, quais os alimentos que causam a diabetes? O principal é o açúcar, né? Então, o açúcar, os alimentos e bebidas ultraprocessados, então todos esses industrializados, refrigerantes, bebidas açucaradas, salgadinhos de pacote. Além do açúcar em si, a gente tem um excesso de carboidratos também que pode vir, muitos farináceos também, né? De acordo com a Diretriz Brasileira sobre Prevenção de Doenças Cardiovasculares em Pacientes com Diabetes, elaborado pela Sociedade Brasileira de Diabetes, a população acima dos 65 anos é a mais propícia a desenvolver o diabetes tipo 2. A prevalência chega a 20%, cerca de 1 a cada 5 idosos, o que corresponde a 5 milhões de idosos diabéticos no Brasil. Porque com o processo de envelhecimento, é natural que exista uma alteração hormonal, né? A gente tem aí um aumento do cortisol, por exemplo, e isso favorece com que eu tenha um acúmulo de gordura na região abdominal. Então, aqui a gente acaba tendo um predomínio de gordura e que aqui a gente tem 1 quilo, né, de gordura, e esse aqui é 1 quilo de massa muscular. Essa alteração fisiológica do envelhecimento também gera uma redução de músculo, que a gente chama de sarcopenia. A Larissa escreveu um livro sobre reeducação alimentar, o que ajuda a prevenir várias doenças, inclusive diabetes. Sim, ele é um livro muito completo, tem um conteúdo simples sobre metabolismo, tem a composição dos alimentos, o impacto dos alimentos no corpo, fala sobre resistência à insulina também. Então é isso, para prevenir e para você que tem diabetes, principalmente os idosos, preste atenção nas dicas da Larissa. Uma alimentação minimamente processada. Hortaliças, vegetais, frutas, esse tem que ser a base da nossa alimentação. E um adequado consumo de proteínas. Beber água, praticar exercícios físicos. Não tem segredo, né? É essa constância, é essa mudança alimentar. Vem aqui, acaba de chegar a informação pra gente. Vamos fazendo o jornal ao vivo, vamos construindo as informações ao vivo. A Renata Kerber está me confirmando a atualização dos pontos de bloqueio em Santa Catarina neste momento. São 36. Permanecem 36 locais interditados neste momento aqui em Santa Catarina. A novidade é que a BR-101 em Palhoça foi liberada agora pela manhã. A lista completa, Fernando, da minha região, scc10.com.br. Vamos agora analisar essas manifestações na nossa coluna de política. Está com a gente aqui o Prisco, inclusive, para falar do pronunciamento do presidente Bolsonaro. Hein, Prisco? Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Santa Catarina é o estado com maior número de bloqueios, seguido pelo Pará, lá na região norte. Não é algo que nos orgulha, pelo contrário, nos envergonha. Vamos
ao primeiro telão, aí ontem, depois de 44 horas, Jair Bolsonaro veio a público se manifestar na companhia de uma série de ministros. Podemos rodar o primeiro? Ah, não, antes de rodar, é verdade. Só para você ter uma ideia, Fernando, não é para ler, não. Para você ter uma ideia como foi curto. Aí está o discurso dele. 2 minutos e 14 segundos. E se retirou, não respondeu a nenhuma indagação. Agora sim. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Aquilo que colocamos ontem, né? Preciso o presidente, nesse particular, condenou essas situações. Os bloqueios. Próximo trecho. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Ordem e progresso, a inscrição da bandeira. E é verdadeiro. É verdadeira a colocação. Elegeu maioria na Câmara, no Senado, maior número de governadores, foi uma vitória importante do conservadorismo, com o qual o novo presidente, Lula da Silva, terá que conviver. Fernando, próximo trecho. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sistema se traduz com o quê? Judiciário, em conluio com a candidatura Lula da Silva, os principais meios de comunicação, parte considerável do sistema financeiro nacional e daí por diante. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. Bom, com essa colocação, ele deixa claro de que efetivamente não está a respaldar nenhum movimento golpista que violente a Constituição, assim como ela foi violentada por ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí ele está perfeito na sua colocação. Vamos lá? É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Eu não falei com relação ao trecho anterior. Censura, regulação dos meios de comunicação. O presidente Lula tem que vir a público deixar claro que aquilo foram colocações infelizes, que isso não pode entrar na pauta, sem falar nas outras liberdades, além da expressão, aquelas aqui bem colocadas por Jair Bolsonaro. Chamou atenção. Ele não citou o nome de Lula da Silva em momento algum. Em momento algum. E também não fez um reconhecimento público da derrota. Ele reiterou posicionamentos e formulações do presente para o futuro. Agora, implicitamente, houve o reconhecimento, no próximo vídeo, na manifestação do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado,
Com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei do nosso país. Também não se manifestou Nogueira. Fez o comunicado atendendo solicitação do presidente da República e se retirou, de forma protocolar. Ou seja, o PT, os interlocutores de Lula da Silva terão que provocar para que a transição venha a ocorrer. Olha, Fernando, a sensação que me dá é de que teremos um episódio semelhante ao de 1985. Como foi? Quando Zé Sarney assumiu a presidência da República, tendo em vista 15 de março, tendo em vista a internação de Tancredo Neves, que ficou impossibilitado de assumir, e não recebeu a faixa do general João Figueiredo, que foi o último presidente militar. Ele saiu pelos fundos, não entregando a faixa. Iria entregar a Tancredo Neves, que sempre foi um líder da oposição. Mas Figueiredo era um aliado do regime militar. E aí, Figueiredo não suportou. Acredito que Bolsonaro... Você acha que ele não vai passar a faixa? Adotará a mesma Mas daí faz o quê? atitude. Larga a faixa lá e vai Não, embora? não, simplesmente a faixa estará lá, alguém colocará no presidente eleito Lula da Silva. Próximo telão. Muito bem, aí a foto no dia da posse, Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Mourão sugeriu a Bolsonaro que fizesse um pronunciamento diferente. Ele, eleito senador pelo Rio Grande do Sul, começaram muito bem, depois escaramuças, se distanciaram e o presidente não foi, na opinião de Mourão, e sim da Ciro Nogueira, de fazer uma manifestação muito informal, aliás, muito formal e sem reconhecimento explícito da derrota. Vamos lá? Por que aí Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL? É porque ambos já conversaram. Bolsonaro fica sem mandato a partir de 1º de janeiro. E ficou acertado que o PL vai bancar uma estrutura para Bolsonaro, bem como salário, para ele realizar a sua missão de líder da oposição. Sem mandato, o ostracismo e o isolamento são inabaláveis. Muito embora tenha se tornado presidente da República graças às redes sociais, WhatsApp. Resta saber se vai continuar correndo o país. Até porque as manifestações estão aí. Ele tem ainda uma liderança muito forte, levou 57, 58 milhões de votos. É muita coisa. Então, resta saber se ele vai conseguir manter essa chama acesa correndo o país e preparando o partido. Não apenas para a eleição de 26, onde ele poderia se apresentar como candidato, mas também a municipal de 24. 26, né? Do PL. O PL não vai fazer parte do governo Lula da Silva. O petista tem muitos partidos a atender. No primeiro turno foi uma meia dúzia de 7, 8 que o apoiaram, depois ainda teve o PDT, o PL não vai para o governo. Claro que pode participar da governabilidade na Câmara, no Senado, tudo mais, mas para o governo não, já está acertado também nessa conversa. Arthur Lira será reeleito na Câmara, PP progressista. E na segunda metade da legislatura assume um do PL, que tem a maior bancada na Câmara. E também ficou estabelecido um acordo que no Senado o presidente será do PL. Aí vai haver, claro, que uma negociação. Repito aquilo que eu falei ontem aqui. Lula não faz nenhum dos dois presidentes, mas terá governabilidade, sem dúvida nenhuma, nas duas casas. Vamos lá? Quem vai ficar com o mandato são os 3 filhos. Flávio no Senado, Eduardo na Câmara e Carlos
na Câmara Municipal do Rio de Janeiro até 24, quando poderá ser o nome do PL à Prefeitura da capital carioca. Vamos lá? Muito bem, ontem eu critiquei Bolsonaro pelo fato de não ter feito uma ligação para Lula. Daí refrescaram a minha memória que Haddad também não o fez em relação a Bolsonaro em 18 e nem reconheceu a derrota, o que ocorreu agora com Bolsonaro. Lamentável. Não é assim que se faz política. Isso não é civilizado, isso não é elegante, não é adequado. Os dois erraram, tanto Haddad quanto Bolsonaro. Vamos lá? Aí Gleice e Alckmin. Gleice, que já fez um contato, como colocamos ali, com Ciro Nogueira, e é justamente Alckmin quem vai conduzir a transição. Quer dizer, já é a primeira missão de Geraldo Alckmin nesse processo de mudança da sua postura política e hoje vice-presidente eleito na chapa de Lula da Silva. Vamos lá? Zé já está nos bastidores. Super Zé. Está nos bastidores, já articulando, não apareceu na campanha para não provocar prejuízo para Lula, mas já está dando as cartas internamente, ajudando em definição de candidaturas, da viagem internacional que Lula vai realizar antes da posse. É o grande cérebro. É quem formula para o PT e para Lula da Silva. Vamos lá? Agora, estamos chegando a Santa Catarina. E não precisamos ler, não, meu caro Fernando, é Jorginho Melo comentando a manifestação do presidente Bolsonaro, dizendo que concorda com as suas palavras e também elogiando o fato de sinalizar para que as estradas sejam desbloqueadas e tudo mais. E reafirmando, né, a bandeira Deus, Pátria, Família e Liberdade. Vamos lá. Isso é hoje pela manhã aqui no Estreito Continente, na capital, em frente ao 63 BI, que é o batalhão de infantaria, né? Do Exército. É a base do Exército, exatamente, a base do Exército. A gente observa que todas as manifestações são diante de quartéis, como querendo sinalizar que estão aguardando que os militares venham agir, o que não faz o menor sentido. Imagem ao vivo para você aí, Prisco, o comentário sendo ilustrado por essa imagem ao vivo, no meio da confusão, no aí meio é na do ponte tumulto. Ercílio Luz, né? Aliás, na ponte Colombo Salles. Pedro Ivo. Pedro Ivo? O povo está entrando pela Pedro Ivo, o trânsito está fluindo, mas com lentidão. Ainda tem gente, porque eles vão agora para o Exército na Bocaiúva e depois para Beira-Mar Norte. Beira-Mar. Vamos na sequência, a programação. Aí, é onde mesmo? Aí é Criciúma, hoje pela manhã. Criciúma, já roda Itajaí. Ok, agora o telão, com uma faixa que não se justifica. Como intervenção federal? Tem intervenção federal nenhuma. A eleição aconteceu. Alguma prova de fraude? Que mostrem, comprovem. E daí nem tem intervenção federal, nem tem que chamar militares, é realizar uma nova eleição. Agora, que o povo nas ruas, especialmente aqui em Santa Catarina, mas pelo Brasil todo, que essa presença possa ser refletida por Lula da Silva, pelo PT e seus aliados. A população vai estar vigilante, atenta, controlando, bem como setores da mídia também. Dessa vez,
Não dá para fazer mal feito. Não dá para pisar na bola. Não dá para avançar o sinal. E outra, tem que chegar com o espírito desarmado à presidência da República, sem revanchismo. Nada de vingança. Isso tudo tem que ser bem observado, para que não comece mal a sua administração, Lula da Silva. E para encerrar, o último telão, a maior prova que temos que desobstruir os bloqueios, falta de abastecimento, afetando já 70% dos supermercados de vários estados, inclusive de Santa Catarina. E o risco de quê? Elevação da inflação. Claro, pode majorar granjeiros, Exato. Produtos e comidas perecíveis, isso é um risco. Tenhamos responsabilidade. É isso, meu caro Fernando. Obrigado, Prisco. Amanhã temos uma entrevista com Décio Lima. Perfeito. Agora tem intervalo. Última notícia, Beira-Mar Norte em Florianópolis, interditada no sentido bairro neste momento pelos manifestantes. Mais notícias, scc10.com.br e no SCC News, às 7h20. Muito obrigado pela sua companhia nesse feriado. Bom resto de feriado e até amanhã, se Deus quiser. Cuide-se.